Muito bem, começa a partir de agora aqui na TV Assembleia, a TV da gente de MS, mais uma edição do Ponto de Vista. Um programa elaborado, um programa feito pela TV do seu Legislativo para apresentar o cruzamento entre o direito e a política e como que esses dois campos se relacionam reciprocamente. E o tema de hoje é uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que causou muita comoção e repercussão em junho desse ano, mas até agora tem sido discutida e debatida e vai ser assunto do ponto de vista de hoje. Essa decisão limitou o rol da ANS, a Agência Nacional de Saúde, para a oferta de medicamentos e tratamentos de saúde. O meu entrevistado nessa edição é o presidente da Comissão de Saúde Suplementar da OAB de Mato Grosso do Sul, advogado Kleber Tejada. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Paulo. Então, para começar, muita gente, todo mundo, na verdade, ouviu falar sobre essa decisão do STJ, teve muita repercussão, tanto na mídia quanto nas redes sociais, e também são vários os usuários dos planos de saúde que se interessam por esse tema. Mas a gente ainda pode encontrar pessoas que não saibam o que é esse rol da ANS. O que é esse rol? Vamos começar daí, como que ele é feito, qual que é o poder que ele tem? Para entender o rol, a gente precisa entender o sistema de saúde no Brasil. A saúde hoje ela é dividida em grandes grupos. A saúde pública, coordenada pelo SUS, com toda a estrutura pública de hospitais e profissionais. Nós temos também a saúde complementar, que é um serviço público, mas ele é prestado por entidades particulares. E nós temos... Essas entidades são? São hospitais filantrópicos, Santa Casa. em parceria com o SUS. Eles recebem o valor do SUS para prestar um serviço público, mas são entidades privadas. E nós temos também um outro grande grupo, que é a saúde suplementar. Esse grupo formado pelas operadoras de planos de saúde. Neste segmento, nós temos ali contratos não regulamentados e contratos regulamentados. Os não regulamentados são contratos em que a pactuação dos limites de assistência foram fixados pelas partes contratantes, ou seja, a operadora e o usuário, livremente, podendo excluir ou incluir aquilo que eles desejassem. Os contratos regulamentados são aqueles firmados a partir de 1º de janeiro de 1999, ou seja, após a lei que regulamentou os planos de saúde, e estes contratos, sim, seguem o rol da ANS, porque eles todos têm a obrigatoriedade de um mínimo de cobertura. Então, o rol pode-se dizer que é uma lista de procedimentos e eventos em saúde que todas as operadoras que têm contratos regulamentados devem obrigatoriamente fornecer aos seus usuários. É o mínimo do mínimo ali. É o básico, né? Obviamente que existem planos com coberturas superiores, mas todos os assinados a partir de 1º de janeiro de 99 oferecem a mesma cobertura básica. E o rol ele é elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, por força de lei. Ela tem a competência de elaborar esse rol. Recentemente, houve uma alteração na lei dos planos de saúde que criou a Comissão de Atualização do rol. Porque antes nós tínhamos uma realidade de atualização a cada 2 anos. E a ideia da agência era antecipar esse prazo, fazer com que a atualização fosse mais rápida. Então, hoje nós temos a comissão trabalhando com sugestões que vêm da iniciativa privada, de pessoas interessadas, os próprios consumidores podem fazer sugestões de inclusão. E esta análise ela tem um prazo máximo hoje de 180 dias. Portanto, as atualizações são muito mais frequentes do que outrora. É um serviço perene que a própria ANS oferece. Exatamente. Muito bem, são mais de 20 anos, né? 99 vai dar 23 anos aí de uma lei que regula os planos de saúde, né? Esses 20 anos a gente pode fazer uma avaliação sólida, inclusive, né? De como que essa lei tem sido benéfica, essa lei ela tem sido contestada, talvez até a contestação dessa lei que motivou essa decisão do STJ, não? Essa é uma lei que foi alterada muitas vezes, até mesmo no primeiro dia em que ela foi sancionada, ela já sofreu algumas alterações e ao longo dos anos ela vem sofrendo outras alterações. Mas é uma lei muito importante, porque ela traz um regramento oficial para este segmento de serviço de saúde. Antes, como eu disse, eles eram limitados ao próprio contrato. Então, havia uma liberdade de pactuação entre operadora e usuário. E agora, com a lei, não.
existe um regulamento geral para todos aqueles usuários de plano de saúde. E esta lei ela serve de parâmetro para as decisões judiciais. Né? Ela não a trata, importância dela reside aí, né? Não trata apenas do rol, mas ela trata, por exemplo, como e quais critérios são necessários para que uma operadora de plano de saúde se inscreva na agência e se mantenha em atividade, ou seja, as exigências que a agência coloca para aquela atividade. Então, é uma atividade regulamentada com uma agência pública coordenando as atividades. É uma lei que tem um vulto grande, né? Sim, são 47 milhões de pessoas afetadas por essa lei. E sobre a decisão especificamente, doutor? O que motivou esse acórdão do STJ que causou tanta repercussão nacionalmente? Sem dúvida. Qual foi o caso? Sem dúvida foi a decisão mais esperada para quem atua nesse segmento de plano de saúde. É uma decisão proferida em embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça, decorrente de divergências de entendimento entre duas turmas julgadoras. Perfeito. Uma entendia pela taxatividade do rol e outra não. Então, para sanear essa divergência, o Superior Tribunal de Justiça iniciou o julgamento, que durou meses, né, tentando ali colocar todos os valores que este assunto congrega em uma única decisão convergente, servindo de orientação para o próprio Superior Tribunal de Justiça e os demais tribunais estaduais. Né? Essa decisão, ela trouxe no seu teor a taxatividade do rol. Então, ela confirma que o rol, em regra, ele é taxativo. Em regra? Em regra, exatamente. Existem exceções a essa regra, por exemplo, isso ficou implícito? A decisão foi chamada como o rol taxativo mitigado. Por quê? Rol taxativo mitigado. Porque ele permite, sim, algumas exceções, já que o Poder Judiciário ele tem na sua consistência a liberdade de pensamento. Né? Os julgadores, cada um, na sua forma de pensar, pode sim proferir uma decisão diferente. Então, nós temos uma orientação do Superior Tribunal de Justiça que estabeleceu algumas exceções, desde que cumpridos alguns requisitos. E esses requisitos? Bom, quais seriam? Nós temos um deles, a existência de eficácia devidamente comprovada. Ou seja, se houver um processo em que um consumidor, um beneficiário de plano de saúde, pleiteia um tratamento ou um procedimento que tenha a eficácia comprovada à luz da evidência científica, esse procedimento pode sim ser deferido judicialmente. Também existe a possibilidade de ser deferido se aquele procedimento ou tratamento for recomendado por órgãos de renome nacional ou internacional, como, por exemplo, o CONITEC, o NATJUS. Se na análise técnica desses órgãos houver a recomendação desse tratamento ou procedimento, ele poderá também ser autorizado. Nós temos também uma recomendação nesse acórdão que os julgadores tenham, quando possível, uma interação com esses órgãos técnicos, para que ele possa colher... Uma consulta? Que ele possa colher informações. Quais são os critérios que foram utilizados para recomendar aquele determinado tratamento? Para que ele tenha ali pontos de convicção e, desta forma, decidir de forma mais técnica possível. Uma coisa que me chamou a atenção sobre essa classificação rol, taxativo, mitigado, quer dizer, a própria Justiça permitiu a ampliação, a revisão desse rol, assim como a própria ANS também tem uma comissão permanente de revisão, né? Então, exatamente, nada é tão sólido assim. Sim, nada é tão definitivo assim. A saúde, ela está em constante atualização, né? Nós temos terapias, temos medicamentos descobertas que estão sendo avaliados até mesmo fora do país, com perspectiva de serem incluídos no Brasil a todo tempo. Nós temos exames cada vez mais precisos para diagnósticos precoces que são analisados constantemente. Então, a saúde ela está em constante movimento e por isso a necessidade de uma análise cada vez mais próxima uma da outra. E uma coisa que a gente sempre tem que explicar aqui no ponto de vista, quando trata de uma decisão de um tribunal superior, essa decisão ela vale para o Brasil inteiro, é isso? Sem dúvida. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça... Todos os outros tribunais de justiça dos estados estão vinculados a essa decisão? Exatamente, porque existe uma hierarquia.
né? A decisão proferida pelo Tribunal Estadual, ela, se submetida a recurso, ela vai para o Superior Tribunal de Justiça. E lá ela vai encontrar este entendimento. Né? Então, nós temos sim como dizer que essa decisão orienta todos os julgadores a seguir esses parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça. É muito interessante isso que você falou, doutor, porque a gente pode imaginar como que essas decisões relativas, todos os casos que eram judicializados aos planos de saúde, como eles eram decididos anteriormente. Existia, por exemplo, decisões que iam uma na contramão da outra. Isso era um cenário real? Como que isso era tratado antes dessa decisão? Sem dúvida, era um cenário bastante conturbado, porque nós tínhamos estados que entendiam, de certa forma, que aquele tratamento era coberto, em outros estados já não desta forma. Então, esse cenário de divergência de entendimento favorecia a judicialização, que é algo que nós todos precisamos entender e criar mecanismos para evitá-la. A judicialização não favorece a ninguém. Ela só aumenta o prazo para análise de determinado tratamento, para aquele tratamento chegar a determinada pessoa que precisa dele, e também tumultua os tribunais com milhares de processos, e então a unificação, digamos assim, de um entendimento por parte do Superior Tribunal de Justiça visa, uma das formas é reduzir a judicialização. Sem mencionar o desgaste da pessoa que é afetada e está buscando aquele tratamento, né? Essa é a principal dor que deveria ser levada em consideração. O tempo, né? O tempo que um processo como esse pode durar. Muitas vezes a pessoa não chega ao final do processo, né? Ela pode perder a vida esperando uma decisão judicial. E agora, tudo que a gente conversou sobre essa decisão, vamos continuar falando sobre a decisão. Essa decisão, esse acórdão do STJ, ele também trouxe alguma orientação para quem busca pleitear um tratamento que não esteja incluso nesse rol? Quem busca algum tratamento, o que deve fazer a partir de agora? Vai mudar a atuação do advogado nos planos de saúde? Sem dúvida, o advogado ele precisa estar muito mais atento do que antes. A atualização do rol a cada 180 dias ou menos, nós tivemos esse ano aproximadamente 10 resoluções normativas atualizando o rol. Só esse ano, com inclusões de procedimentos, de terapias, de medicamentos, somente este ano. Então, o advogado ele tem que estar muito mais atento a às novas inclusões, ele precisa estar mais atento à legislação. Nós tivemos uma atualização legislativa recente, no mês de setembro. Essa nova lei, ela veio em resposta, então, em setembro, a decisão é de junho, ela veio em resposta a esse acórdão do STJ? Foi tratado dessa forma. Nós tivemos uma reação, digamos assim, do Legislativo à decisão do Superior Tribunal de Justiça. Essa lei determina o quê? É uma lei que foi sancionada em 21 de setembro deste ano, portanto há pouco mais de um mês, e ela trouxe parâmetros muito próximos daqueles fixados pelo acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Ela diz o seguinte, ela altera a Lei de Planos de Saúde, a Lei 9656, para dizer que se algum procedimento que não houver menção no rol da ANS, ou seja, na lista obrigatória atualizada, ele poderá ser autorizado desde que ele cumpra também alguns requisitos. O primeiro requisito é a comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde com base na medicina de evidências, né? No mesmo sentido plano da própria terapêutico. decisão. Exatamente. Ele amplia um pouco mais porque ele exige plano terapêutico também. E o segundo requisito é que haja uma recomendação do CONITEC. Na decisão do Superior Tribunal de Justiça, ele não menciona expressamente o CONITEC. Aqui na lei, ele menciona o CONITEC, que é uma Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias do Sistema Único de Saúde, né? Então ele serve, o Sistema Único de Saúde serve de parâmetro, desta vez para o sistema suplementar, falamos isso no início, né? E também se houver recomendação de um órgão técnico de renome internacional, desde que essa recomendação já esteja sendo aplicada naquele país que o órgão possui o registro. Muito bem. Hoje a gente está falando com o advogado Kleber Tejada, que preside a Comissão de Saúde Suplementar da OAB de Mato Grosso do Sul, comentando o acórdão do STJ que limitou de forma mitigada
o rol da ANS, que oferece os tratamentos e medicamentos impostos obrigatoriamente às operadoras de saúde. E é sobre a atuação da OAB que eu vou perguntar agora. Como que a comissão acompanhou esse julgamento que você falou que demorou meses? Sim, nós queremos até fazer aqui um agradecimento à presidência da OAB e toda a diretoria pela sensibilidade de autorizar a criação da nossa comissão, a Comissão de Saúde Suplementar. É uma comissão nova? É uma comissão nova que foi criada para acompanhar justamente esse setor da sociedade. Perfeito. E ela é formada de advogados que atuam tanto em prol do usuário de plano de saúde, do consumidor, como também advogados que atuam em defesa das operadoras, né? E nós acompanhamos por razões das mais diversas. Nós tínhamos processos em andamento, o advogado militante, né, que essa decisão poderia afetar imediatamente, e nós tínhamos também a necessidade de um parâmetro futuro, porque muitas ações que hoje são propostas precisam atender esse critério da jurisprudência. Portanto, a análise técnica do profissional precisa ser mais acurada a partir de agora. Bacana. A gente volta, vamos fazer um breve intervalo aqui, a gente volta no segundo bloco com as perguntas que os seguidores da Assembleia Legislativa mandaram pelo nosso Instagram. Fica de olho, a gente volta daqui a pouco. Voltando com o segundo e último bloco do Ponto de Vista, hoje a gente está falando sobre planos de saúde e a decisão do STJ que limitou o rol da ANS e a obrigatoriedade de oferta dos tratamentos e medicamentos pelas operadoras de saúde. Meu entrevistado é o advogado Kleber Tejada, que preside a Comissão de Saúde Suplementar da OAB de Mato Grosso do Sul. Ao longo do primeiro bloco a gente falou sobre todos os critérios que motivaram o Superior Tribunal de Justiça a proferir essa decisão, explicou qual que é exatamente a eficácia dessa decisão, a partir de quando ela vale, se ela vale em todo o território nacional, mas agora a gente vai responder as perguntas que os seguidores da Assembleia Legislativa no Instagram mandaram para a gente e estão preocupados em saber o que vai mudar com o seu plano de saúde. Quem vai fazer essas perguntas é a minha colega Areta Muritiba, que está ali com o Instagram da Assembleia. E aí, Olá, Areta, como está? Tudo bem? O que você achou da primeira parte da nossa entrevista? Está maravilhosa, fluiu muito bem e realmente tirou bastante dúvidas dos telespectadores, com certeza, e vamos tirar mais algumas agora. Inclusive, estou muito feliz em participar de um programa que aborda um tema tão importante para a sociedade. Exemplo disso são as perguntas que nós recebemos através do Instagram da Assembleia Legislativa. E a primeira delas é a mamãe Lawane, que quer saber, doutor, com a alta no número de diagnósticos de crianças e adultos com espectro autista, TDAH e doenças psicológicas, por que da resistência dos planos e da ANS na liberação e contratação de profissionais para atender essa demanda, doutor? Responde para a gente. Então, o que a gente pode falar sobre isso? É uma questão mais de mercado, mas essa decisão da STJ vai refletir também no posicionamento de mercado das operadoras, ou não? A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela está atenta a esse público, certamente. Nós, esse ano de 2022, tivemos 3 alterações relacionadas a esse público em específico, com a quebra de limites de sessões nas terapias seriadas. Era um pleito já antigo das mães, né, e dos representantes desses grupos, e a ANS atendeu. Obviamente que existe, às vezes, uma dificuldade de contratação de alguns profissionais. Alguns profissionais são extremamente qualificados e eles não entram em acordo com a operadora em relação à contratação especificamente, ou às vezes não tem nem mesmo agenda, né? Porque a partir do momento em que ele é contratado pela operadora de plano de saúde, ele passa a ter uma agenda um pouco mais movimentada, né? Então, e é um público que precisa de um pouco mais de atenção, são terapias, como eu disse, seriadas, com maior tempo de duração, com maior tempo de duração da terapia diária. Então, assim, é uma dedicação longas, né? Exatamente, da própria sessão, né? Então, existe certamente uma dificuldade nesse sentido, mas eu percebo
que a agência está atenta e a gente deve ter ainda mais novidades nos próximos meses, aí, talvez agora em 2023. Vamos esperar que isso se converta em resultados positivos, né? Sem dúvida. Para finalizar o programa, mais uma pergunta dos seguidores. Qual que é, Areta? Nós temos aqui a Ana Caroline. Ela quer saber sobre CBD. Qual será a orientação dos planos de saúde para seus médicos credenciados? Existe perspectiva desse tratamento ser incluído no rol? E aí? Bom, vamos lá. A orientação das operadoras certamente é aquela de seguir o rol, porque é uma atividade, como foi dito aqui, regulamentada, ela tem os parâmetros fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, então aquele profissional que trabalha para a operadora, ele segue uma orientação. Assim como no SUS, também há uma orientação do que é coberto e do que não é coberto. Esse tema, a gente percebe que também há uma evolução. Recentemente, o Conselho Federal de Medicina editou uma resolução normativa que trata sobre o tratamento e a forma de dispensação. Contudo, essa resolução foi revogada, certamente da necessidade de ser revista, né? Foi criticada pelas pessoas que acompanham, pelas famílias dos pacientes, e o que a gente tem hoje são decisões judiciais em favor e contrárias, né? Decisões esparsas. Exatamente. A agência, ela recebe sugestões de inclusão. Então, eu acredito que essa é uma forma do assunto ser discutido tecnicamente pela Comissão de Incorporação de Novos Procedimentos da ANS, né? Essa comissão, inclusive, ela é formada por representantes dos consumidores, por representantes da classe médica e de outras áreas de saúde, por representantes dos prestadores de serviço, por representantes das operadoras. Há uma coletividade, há uma divergência, inclusive, de pensamentos que é saudável nesse momento, né, para discutir de que forma um tratamento como esse deve ser autorizado e quando isso vai acontecer. E como ser aplicado também. Sem dúvida, né? Então, eu acredito que o pleito deve ser contínuo junto à agência para que ele possa chegar a ser incluído no rol. Muito bem. Dúvidas respondidas, esse foi o Ponto de Vista e hoje a gente tratou de uma decisão do STJ e o oferecimento da saúde suplementar no Brasil. O entrevistado, apresentando ele mais uma vez, foi o advogado Kleber Tejada, da Comissão de Saúde Suplementar da OAB de Mato Grosso do Sul, a quem a gente agradece o tempo e a participação no programa. Obrigado. Vou me despedindo aqui também da minha colega Areta Moritiba, que apresentou as perguntas dos seguidores no programa de hoje. Agradeço também a presença e a participação do Dr. Kleber, que trouxe aqui grandes esclarecimentos sobre essa decisão do STJ. E agradeço você que está nos acompanhando, e para continuar acompanhando toda a programação da TV Assembleia, basta acessar as nossas mídias sociais, Canal 9 da NET. Fiquem ligados, fiquem com a gente. TV Alemes, 20 anos. A TV da gente, de MS.